Olá, o Espaço Aberto de hoje conversa com o secretário municipal do Meio Ambiente, titulado ACEMA, Sidney Rodrigues, sobre os grandes geradores de resíduos sólidos no município. Uma regulamentação que está tramitando na Câmara Municipal de Bauru através de projeto de lei e trata sobre a regulamentação que está prevista no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos tentar ser didático aqui, sempre pensando no público, na nossa missão pública, que também é sua como servidor, Sidney, para as pessoas entenderem. Mas pera lá, do que nós estamos falando? Em casa, primeiro, para as pessoas que estão nas residências. A coleta de lixo domiciliar não muda nada, ela continua lá, embora o Plano Nacional já defina que já deveríamos estar separando corretamente o que é plástico, o que é vidro para coleta seletiva e só o que sobra, o chamado rejeito orgânico, é que vai para a coleta. Aqui tem uma série de regulamentações que, dependendo da quantidade, podemos falar dele. Mas primeiro, lei dos grandes geradores de resíduos sólidos, não entra o lixo domiciliar? Bom, na realidade não é que não entra o lixo domiciliar, ele acaba entrando. O que não entra são as residências, são aquelas pessoas, aquelas residências onde a gente mora. Porque quando a gente fala resíduos sólidos, é um termo genérico, a gente pega todo aquele resto que sobra, vamos falar lixo, tudo aquilo que não sobra, que é sólido, que nós geramos no dia a dia. Só que essa lei, ela tem uma finalidade específica, que seria aqueles resíduos sólidos com característica de domicílio, ou seja, que é aqueles que é gerado por padaria, lanchonete, tudo isso aí. Qual é o critério das quantidades aqui? Bom, pelo que a gente percebeu, essa lei, ela está vindo perante, como você mesmo disse, na questão da política nacional. A gente fala muito em questão de política e da logística reversa. Então, cada um de nós, é importante saber que, como cidadão, nós temos um papel. Então, qual que é o papel meu como cidadão? Se todo mundo estivesse fazendo a parte dela, de repente não teria o objetivo de ter uma lei dessa. O que a gente percebe? Ninguém faz. As empresas deveriam estar já recebendo, de acordo com a política nacional, todas essas embalagens, ou mudado as embalagens para estar se adequando, para que diminua a questão da geração de resíduos. E isso não acontece. Pelo outro lado, vem esse instrumento, que seria a cobrança do poluidor gerador, os grandes geradores, que seriam esses que a gente está discutindo agora. Então essa política acaba trazendo grande gerador quem gera acima aí de 200 litros por coleta. Normalmente a coleta acontece 3 vezes nos municípios, e no caso do nosso também acontece 3 vezes por semana, ou seja, aquele que gerar acima de 600 litros por semana vai ser enquadrado, desde que seja para atividade comercial, serviço ou industrial ou de festas. É claro que essa quantificação, ela fica clara quando você faz essa diferenciação. Vai precisar fazer um volume lá para ver se você está em 550 ou acima dos 600. É uma referência prevista na lei e vai ficar muito fácil de ver aqueles que são de médio e grande, que é o grande alvo aqui. Correto. Na realidade, quando a lei começou lá atrás, já teve várias discussões dessa PL. Ela começou classificando, onde ia ter lá acima de 120 deveria ser grande gerador. Okay. 120, aí 200, 300, 500 litros. Eu vi que não precisava disso, porque por que eu vou classificar dessa forma? Alguém vai ter benefício para se enquadrar? Não, todo mundo é grande gerador. Então a gente adotou o corte como dos 600 litros semanais. A partir daí, todo mundo é grande. Por isso que a rigor, embora a gente esteja falando de domicílio, são os não residenciais. São os não residenciais. Então, às vezes a pessoa, eu tô vendo muita gente preocupada hoje, eu vou ter que começar a pagar pelo meu lixo? Não, o seu resíduo é domiciliar. Mas aquelas pessoas que porventura trabalham na sua residência, têm uma atividade lá, com certeza, não é porque ela está dentro de uma residência. Se ela tiver uma atividade, ela vai ter que pagar a destinação. Eu ia começar por esse pequeno, então. Tem, em função da crise, um aumento de pessoas que pegaram a sua casa, inclusive a garagem, e transformaram lá, por exemplo, num fazedouro de lanches ou de salgados, e gera uma quantidade razoável de lixo. Pode ser que estejam dentro dessa margem aqui. Olha, eu já trabalhei um bom tempo com essa parte de fiscalização da questão ambiental, e boa parte dessas pessoas, com certeza, né, elas vão estar se enquadrando aí sim. Ela pode ter uma brecha para não se enquadrar. A lei fala o quê? Que ela pode montar aí o plano de gestão de resíduos. E ela deve apresentar para a Secretaria do Meio Ambiente. A gente vai fazer uma análise de quanto ele está gerando desse resíduo. A partir daí, se ele reciclar, ele vai poder usar o sistema público. Reciclar e ficar abaixo do teto de 600 litros por semana.
Ou seja, tem um caminho aqui para a gente fazendo ponto a pontos pequenos. Se você tem um comércio, pequeno comércio, um lanche no fundo da tua casa ou na garagem, se estiver regulamentado, claro, do ponto de vista da saúde. Se não tiver, o faça. Abriu uma MEI ou alguma coisa do gênero e presta algum serviço. Se trabalhar adequadamente com a questão da separação que já existe na lei, já fica teoricamente fora. Fica fora. Agora eu vou dar um exemplo. A gente vê que esse pessoal que trabalha com comércio de coco. Provavelmente esse cara vai ser grande, tá? Porque gera a quantidade de volume, eu não estou falando em peso, tipo de resíduo da que atividade. E hoje não tem uma reciclagem específica para essa questão da fibra do coco. Tem, mas são tecnologias caras. Outro exemplo que eu vou dar, aquele tiozinho que trabalha com a guarapa aí que o pessoal gosta de tomar. Esse bagaço da cana. É levinho, mas ele vai gerar. Ele vai ter que destinar corretamente. E se ele jogar em qualquer lugar, a SEMA pegar ou a Polícia Ambiental, ele vai estar sendo multado. Já que aproveitar a sua área, no caso da garapa, como é questão, enfim, orgânica, dá para levar para ecoponto ou não funciona como se fosse um galho? Não. Na realidade, ele não funciona como um galho. O bagaço é lixo. O bagaço é lixo, então esse cara teria que estar contratando. Tentando quebrar o galho dos garapeiros. Não deu para... A garapa com gelo não vai ter jeito, não. Vai ser um pouquinho mais cara. O objetivo do projeto de lei é fazer uma regulamentação com base no Plano Nacional, então. Correto. Além do Plano Nacional, nós temos também o Plano Estadual. São duas legislações. Com base nessas duas legislações, o município já deveria estar cobrando, coisa que hoje não acontece. Existem duas formas de se trabalhar. Ou você implanta a taxa do lixo, que cada um de nós estaria contribuindo de uma certa forma, ou você faz uma determinada classe pagar por isso. Ok. De certa forma, os usuários desse sistema vão acabar pagando, porque mesmo sendo lixo de atividade, sou eu, você, qualquer consumidor que vai lá e aquela empresa está lá porque alguém está usando. Mas eu acredito que seja o mais viável para o nosso município hoje, pensando no meio ambiente, seria trabalhar com os grandes geradores, porque você força a questão da reciclagem, da separação. Quando a gente taxa algo, a pessoa se acha no direito de gerar e destinar conforme ela quer. Ela está pagando. Entendi. O grande produtor, sobretudo supermercados, hipermercados e a indústria em geral, boa parte desses, não sei se todos, mas ele já contrata os serviços junto à iniciativa privada. Não sei se a Indurb presta serviço nesse caso. Bom, na realidade a Indurb ela só pode prestar serviço hoje para o poder público, para a prefeitura. Perfeito. Nem para o estado, nem para a União, essas unidades não poderiam. É prestadora de serviço exclusiva do município. O que poderia estar vendo aí é alguém ter nesse mesmo projeto de lei ou um outro complementar, se for de interesse do prefeito ou da Indurb, pagar a taxa para o município. Aí o prefeito ele poderia estar discutindo. Tá, mas nesse caso, como acontece no lixo saúde, que a gente, enfim, está discutindo, faz parte dessa política, mas uma outra regulamentação, a prefeitura, ela também, no caso dela produzir lixo e for um grande gerador, ela contrata separadamente, ela responde pelo dela. Correto. Você usou bem a questão do resíduo de serviço de saúde. Eu tive o prazer de ter começado isso lá atrás, quando eu entrei na SEMA, aí, mais ou menos 8, 9 anos atrás, que a gente fez esse trabalho. A gente percebia que isso aí era caro, a responsabilidade é do gerador. Quando a gente fala em resíduo de serviço de saúde, não importa se é humano ou animal. Sim. Na época foi bem questionada, mas a gente seguiu essa mesma linha que estamos seguindo hoje. A gente abriu um cadastro, identificou quem eram essas pessoas, demos prazos para se adequar, o município contratou. O município jogava no nosso aterro, dentro de valas. Aí dali para lá a gente falou, a gente vai dar destino naquilo que é nosso por direito. Vou aproveitar o parênteses aqui, embora eu tenha cometido a culpa de puxar o resíduo saúde na ideia, por isso que você não pode pegar animal morto e enterrar no fundo do quintal em terreno por aí, isso é contaminante, tem que encaminhar corretamente. A partir do momento, eu digo, nós somos responsáveis, só que a prefeitura, ela tem uma responsabilidade maior, que seria de fiscalizar e de dar suporte na questão social. Então, por exemplo, se o animalzinho morreu, ou até mesmo de grande porte, for família carente, a prefeitura vai ter que dar jeito nisso. Sim. Então, na maior parte das vezes, o hoje... serviço de coletar e dar o destino correto. Tá. Então, hoje, como que é dado destino correto? Tem muita gente que fala em cemitérios de animais.
É complicado, eu sei que dá dó da gente catar o bichinho da gente e tratar como lixo comum, mas infelizmente a RDC 306 da Anvisa caracteriza tudo isso aí, ela classifica como lixo comum. Então, o município, o que é mais barato? Orgânica. Pegar matéria orgânica, tratar e mandar embora. Agora, o nosso problema hoje são os grandes animais de porte grande, os grandes animais. Aliás, é levado, salvo engano, para Londrina. Eu fiz o trabalho da Cheiro Verde, que é uma das credenciadas aqui em Bauru, que presta serviço para o mercado. Neste momento está participando de licitação, inclusive no setor, até dos hospitais e clínicas e dos próprios municipais. Tem não sei se é uma caldeira, um incinerador para eliminar, no caso de animais. Sim. Existe duas. A gente tem a questão do autoclave, que você acaba, como se fosse uma caldeira, e tem também a parte para incinerar. São dois processos. Quando você pega essa área de saúde, lá dentro você classifica elas também, que tem alguns medicamentos que você não pode incinerar. Ele tem que receber tratamentos químicos, ou alguns até mesmo aterro industrial, você coloca em tambor, veda e esquece daquilo, até que se haja uma tecnologia. Voltando para a regulamentação dos grandes geradores de resíduos sólidos, cujo projeto de lei está em tramitação na Câmara Municipal de Bauru. A gente falou dos próprios grandes geradores, a estação de tratamento de esgoto, que está em construção no Distrito Industrial, é um grande gerador. É um grande gerador. Isso aí vai acabar custando muito para o município, porque são toneladas. São toneladas. Todo aquele resíduo que sai de lá, ele vai ter que ter o seu tratamento. E não foi, na época da concepção do projeto, não foi pensado. Já existe tecnologia no mercado que poderia estar usando até para fertilizante na questão daquele lodo que sai. E a nossa vai ter que ser encaminhada ou para um aterro ou dado outro destino para ele. Hoje tem embutido então na estação de tratamento de esgoto, que é do que nós estamos falando aqui, um produto final que gera toneladas sim, em escala de tratamento, que vai gerar um custo de transporte para a destinação correta no aterro sanitário particular de Piratininga. É isso mesmo, com certeza esse custo vai estar bem. Eu gostaria de destacar, eu vejo que as pessoas sempre criticam, porque não começar de imediato a lei quando aprovar. Eu acho assim, eu não estou trabalhando. Para você se enquadrar como grande gerador, você não precisa, teoricamente, ser uma fábrica ou uma indústria. Ok. Basta você gerar uma quantidade de resíduo. E na maior parte das vezes, o grande gerador não está lá dentro da indústria, às vezes ele está no pequeno comércio, que seria a padaria, a pizzaria. E essas pessoas, esses comerciantes, eles vão ter que se preocupar que em 6 meses eles vão ter que ter recurso para isso. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, nós temos os setores públicos que são do Estado e da União. Esse pessoal também, eles vão ter que se enquadrar. Mesmo sendo ente público, ele não pode usar o recurso do município. O município, não, a partir do momento que tiver essa lei, não pode fazer mais essa coleta. Tem que contratar serviços específicos, como os hospitais, por exemplo. Isso mesmo. Hoje os hospitais, eles contratam, já contratam. Não, ele contrata a questão do resíduo de serviço de saúde. A partir do momento que existir esse marco dessa lei, ele vai ter que contratar também aqueles que ele geram com característica fora de serviço de saúde. Hoje tem como serviço domiciliar de coleta, inclusive para essas unidades, salvo o lixo especial aqui, ou sanitário de saúde que a gente está comentando. Como ele não tem cobrança, tem sentido de que alguns comércios, mesmo pequenos e médios, como pizzaria, padaria, que você comentou aqui, talvez alguns restaurantes em escala, eles vão produzir uma quantidade e um volume de lixo que hoje fica fácil, ele coloca na rua, porque além da Endurbe levar tudo misturado, o que está errado pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, é gratuito. Correto, o que a gente percebe, o material reciclado, ele é volumoso, e se ele é volumoso, esses pequenos comerciantes, eles não têm um local apropriado para estar armazenando isso. O que o pessoal acaba fazendo? Vou botar no saco e mandar tudo embora junto com a coleta. E se ele continuar fazendo esse tipo, se ele continuar com esse tipo de atitude, ele vai pesar no bolso dele. Agora tem 2 medidas aqui quase consequentes com a regulamentação dessa questão. Aliás, regulamentação que virá por decreto depois nas questões específicas, Sidney. Eu fiz essa proposta. Como vai ser discutido na casa, na Câmara, a minha intenção é que seja regulamentado por decreto. Porque a partir desse momento a gente vai ter o tempo
E se tiver que fazer qualquer alteração, na operação desse sistema fica mais fácil por decreto. Tá, um dos impactos que a gente chama de positivos aqui é que provavelmente, você comentava, aumenta o volume em escala de separação para reciclável para as cooperativas do município. Isso, seria para a cooperativa do município. A gente vai ter uma vida útil maior do aterro sanitário, mas o aterro não é do particular. Independente disso, nós estamos falando em ocupação de solo. Então, quanto menos for para o aterro, a vida útil desse aterro com certeza vai durar mais. Vamos dar um exemplo nosso de Bauru. A gente não se atentou para a separação. Um aterro que poderia ter durado anos e anos foi consumido rápido, e hoje nós estamos pagando praticamente R$1 milhão por mês para continuar dando operação nesse aterro. Então, tem muito material por culpa nossa que não deveria estar lá. Está. Então, nosso aterro poderia estar funcionando hoje se houvesse essa política ter sido trabalhada mais séria. Como toda modificação em escala, os grandes geradores, órgãos estaduais, federais, que você comentou, as empresas que eventualmente não contratam hoje, cada um vai ter dentro do prazo de 180 dias, se a lei for aprovada, a partir desta data, para se adequar. Correto. Como tudo isso vai funcionar? Na realidade, a partir do momento que tiver a aprovação dessa lei, é importante que as pessoas já comecem a se movimentar, na minha opinião, em 2 pontos. Primeiro, ele vai ter que contratar alguém para passar a destinar o resíduo dele. Okay. Mas antes de contratar, ele vai ter que caracterizar esse resíduo sólido que ele gera dentro da sua atividade. Isso como que é feito? Ele vai criar uma planilhinha básica lá, vai verificar o que pode, o que não pode ser reciclado, separar e verificar. Eu consegui separar, eu vou estar abaixo de 200 litros por coleta. Eu vou continuar usando o sistema público da prefeitura. Eu estou acima. Se ele está acima, ele vai ter que correr atrás e contratar, fazer um contrato com a empresa, porque a Endurbe não vai poder fazer serviço inicialmente. Funcionando esse sistema depois no seu tempo natural de maturação, a Endurbe deve perder receita. Olha, eu acredito que sim. Segundo o gerente, até o próprio presidente da Endurbe, disse que o impacto vai ser negativo porque eles vão diminuir a quantidade de viagens para o aterro. Eu entendo que se houver uma perda aí pelo menos de 100 toneladas dia, a Endurbe vai ter uma perda de receita de pelo menos 3 milhões por ano. É substancial. Mas você faz uma potencialização de cerca de 100 toneladas nesse volume aqui? Olha, existe aquilo que a gente fala, teria que ter um estudo de modelagem, que é o que está sendo feito agora pela Caixa Econômica Federal. O estudo de modelagem, ele vai apontar os tipos de resíduos que a gente gera. Mas segundo um levantamento que a Endurbe fez, de acordo com a experiência de pegar a quantidade de saco de lixo nesses estabelecimentos, poderia chegar em torno aí de 90 a 100. O estudo que está sendo feito para eventual discussão sobre destino também domiciliar do lixo, orgânico, rejeito, inclui esse mercado de grandes geradores aqui? Inclui esse mercado de grandes geradores. Legal. Então ele vai apontar, inclusive com dados sistemáticos, né? Que o estudo bastante abrangente. Sim. Essa quantificação. Vai estar apontando. Por outro lado, a minha preocupação, ponto negativo, seria a questão aí, as pessoas não têm consciência, elas não percebem que tudo que ela faz volta contra ela mesma. As pessoas descartam inadequadamente. Sim. Minha preocupação é que isso aí acabe provocando descarte irregular. Infelizmente, toda relação pública coletiva tem aqueles que já não querem burlar ou sair fora da lei. Você está falando aqui, eu fico imaginando, infelizmente nós temos que pensar nesse contingente da capacidade de fiscalização do poder público ou dos órgãos ambientais, não sei se é compartilhado essa fiscalização, porque aquele que perceber que ele está lá nos 800 litros tal, que ele separou, se ele fizer a caracterização e a separação correta, que ele vai estar fora, para não pagar, ele vai começar a querer fazer descarte. Pode aumentar o descarte irregular? Pode. Não seria um julgamento da minha parte. Temos que avaliar. Hoje isso já ocorre, mesmo com o sistema sendo gratuito. Se a gente pegar a Avenida 19, que fica ali como quem vai para a Quinta da Belolina, nossa, a prefeitura não vem se limpar ali. E não é resíduo da construção civil. Na maior parte das vezes são lixos que são descartados inadequadamente.
Por que esse lixo está sendo descartado lá? Esse lixo característico domiciliar? Porque aquelas pessoas que têm lanchonetes, principalmente ali na região do Meiridota, a coleta de lixo domiciliar já não é suficiente para ela, que ela não tem espaço, dá mau cheiro, e essas pessoas acabam descartando esse material. Vai ter que apertar a fiscalização. Vai ter que apertar a fiscalização e as multas vai começar a ser pesada também em cima dessas pessoas. A lei trata de multa ou ela não fixa essas questões para quem não se adequar? Não, ela acaba não fixando, mas o que acontece? A gente vai tem as leis municipais, mas também a gente pode usar a lei de crime ambiental. Tá. Ou seja, ela está causando a poluição. Tem muita gente que fala, a pessoa jogou lixo, ela está causando crime. O crime só vai ser caracterizado a partir do momento que houver uma contaminação, que for comprovado o dano. Até lá, ele é uma poluição. Poluição, você descaracterizou o ambiente onde você fez o descarte inadequado. É o caso de prever na lei que que a regulamentação poderá fixar multa de acordo com a legislação? Poderia até ser adotada mesmo. A gente não entrou muito nesse mérito, porque o que nós percebemos hoje? Existe uma gama tão grande de normas que são criadas quase todo dia, que às vezes na hora de você aplicar, acaba ficando complicado. Por quê? Porque quando a gente entra na questão ambiental, eu tenho que usar mais restritiva. Sim. Então, tipo assim, até uma lei do município que o cara jogou lá uma determinada quantidade de resíduos, ele vai pagar R$1.000 de multa. E se eu tiver um estadual ou federal que fala que ele vai ter que pagar 2 ou 3, eu tenho que usar a mais restritiva. Então, eu não posso ser bonzinho naquela situação. Claro. Quando você falou da questão de perda de receita, me veio aqui, lógico, a preocupação natural de adequação da empresa municipal, que é um ente importante, é o prestador de serviços exclusivo, sobretudo nessa área de limpeza pública, além de demais, no município, que o dado que a gente tem objetivamente na mão da coleta domiciliar, hoje, do jeito que ela é realizada, são cerca de 300 toneladas dia. Se eu perco 100, que é a projeção inicial aqui, que será confirmada no estudo da Caixa, contratado já por um convênio com o governo federal, eu estou falando de 1/3 do volume, é bastante. É bastante. Por isso que pode impactar, sim. Por mais que falem que não vai haver, nós vamos demitir, não tem como você demitir ninguém, ou o que acontece com a coleta domiciliar? O nome já fala, porta a porta. Pode acontecer de ter um restaurante, eu ter que coletar numa casa o que eu digo, o sistema público. Sim. Ter que coletar da casa vizinha e não coletar daquela pessoa que está ao lado ali. Sidney, desculpa, a gente tem que falar nisso depois. O cara que tem esses pequenos comércios de bairro, o vizinho vai ter que começar a olhar uma questão de relação de vizinhança. Não estão fazendo alarmismo aqui, não. Mas se o cara perceber que ele está acima de 600 litros, ele vai começar a distribuir saquinho de lixo entre os seus vizinhos. Pode acontecer. O brasileiro, ele sempre acaba... Não é meu. Não é meu. O problema não é meu, ele acaba sendo criativo. Isso aí pode acontecer. Sai o cara de madrugada distribuindo o capaz, não dá 600 litros dele. Pode acontecer. Por isso que nós vamos exigir a questão do plano. O plano, ele vai apontar quanto entrou e quanto poderia sair ali de resíduos. É uma forma. Quem tem forma de monitorar. Vai ter que caracterizar. Vai ter que caracterizar. Se ele não caracterizar, a gente pode pedir a cassação no alvará de funcionamento dele. Então, por um lado, ele vai ser fiscalizado, digamos assim, de uma forma eletrônica, porque não dá para você hoje fiscalizar todo mundo a todo tempo. A gente percebe que vamos usar a tecnologia a nosso favor. Agora, como a lei ainda está em tramitação, a gente já está discutindo certamente isso vai acontecer no tempo, que nós vamos voltar a esse assunto. Então vamos deixar registrado aqui na rádio e na TV Câmara desde já. O prazo para adequação estabelecido ou proposto na lei é de 180 dias, 6 meses. É razoável porque o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele já tem bem mais data do que isso. Aliás, a prorrogação dele das questões como rejeito já vem ocorrendo em nível nacional exatamente porque o Brasil inteiro acabou não conseguindo executar essa política em todos os termos lá. Quer dizer, cuide disso desde já. A mensagem nossa é cuide desde já, e se cada um fizer realmente a nossa parte, eu tenho certeza que as coisas funcionam. O problema é quando cada um tenta empurrar um pouquinho mais. Vou pegar, essa lei está vindo, mas até mesmo o CONDEMA, o Conselho de Defesa do Meio Ambiente do município, ele pediu que fosse dado até uns 2 anos aí. Eu acredito que não. A gente já deu prazo demais, e o que nós estamos percebendo? Aquela conscientização não está acontecendo mais que nem era no passado. A gente abordava muito. Então chegou a hora de pesar no bolso.
todo mundo não acostumou com cinto, não acostumou com andar com farol aceso. Então tá aí, vai ter que acostumar a separar os seus reciclados e encaminhar corretamente. Agora a gente esteja falando sobre um critério de quantificação em 600 litros aqui, por uma referência e não por peso, a construção civil aqui tem muita sobra, quando a gente sabe, e em quantidade e peso. Ele já tem a programação de caçambas, tem a lei municipal que trata de alguma forma sobre a lei de caçambas. Isso já está bem resolvido na sua visão do destino disso? Olha, o que eu posso falar? O sistema que foi criado, ele está bem resolvido. Tudo que foi planejado. O problema é que não está resolvido, porque hoje, como funciona? Você teria que usar uma tecnologia que é aquilo que eu falei, eu sou contra aterro, porque você vai estar enterrando. Okay. E a maior parte dos resíduos da construção civil hoje ainda é colocada em aterro. Mas terra, tijolo, esses cacos que sobram, enfim, não vão mais para fundo de vale, como é o caso, ou para outro tipo de destinação? Não tem nem moedor no município que eu conheça, não, né? Nós já temos 2 empresas licenciadas pela CETESB que poderia hoje estar, no caso resíduo da construção civil, beneficiando aí 80%, 90%. E mais a do poder público. Nós temos uma usina nossa do município. Então, tudo que sai do ecoponto hoje, que é do pequeno gerador, o município já não joga mais. A gente aproveita, brita ele, usa areia e usa o que a gente chama de pedra 1, 2 para recuperar estradas ou estradas sem pavimentação. O mercado privado está entrando em resíduos de construção civil aqui, então, já na cidade. Está entrando. Agora, o grande problema nosso é fazer o convencimento daqueles pequenos empresários que se formaram numa associação e não montaram a usina. Tá. Hoje eles estão cobrando aí digamos, uma taxa para destinar corretamente. Na minha opinião, ainda não é a forma ideal. Eu sei que é outro tema, mas a gente tem que tocar em todos com a questão de desafio público. O valor de serviços de caçamba do município, recentemente, não faz muito tempo, aumentou muito com a inclusão dessas obrigações. Nós estamos pagando, mas o destino não está correto ainda. É isso aí. Inclusive, é bom também trazer isso a público. Eu assinei um termo com a Promotoria de Meio Ambiente, aonde a associação ela vai ter que diminuir a cada, se não me falha a memória, 3 meses, 25% do volume que está indo para a área de aterro hoje. Um TAC? Um TAC. Tá. Porque quem que é o responsável por isso? De certa forma é o município que ele tem que fiscalizar. O promotor de meio ambiente entendeu que compete à prefeitura fiscalizar. A associação disse que não vai fazer, mas vai chegar um ponto que eu, como secretário, por mais que eu tenha boa vontade, eu entendo que são empresas pequenas, eu vou ter que fazer um chamamento público. Porque ou você encaminha corretamente, você está recebendo uma taxa por aquilo. Houve um aumento significativo na caçamba para que isso acontecesse. Claro. Então o dinheiro vai ter que ser investido para aquele tratamento de resíduos. Hoje, para vocês terem noção, a Caixa Econômica Federal, quando é projeto Minha Casa Minha Vida, se não me fala da memória, você tem direito em 2 caçambas para você destinar corretamente seu resíduo da construção civil. Então, não existe desculpa que pesa hoje para as pessoas que têm menos poder aquisitivo. Pesa se você for desmanchar a sua casa inteira, mas aí você vai ter que pagar por aquilo mesmo. Legal. Sidney, uma questão bastante interessante que envolve uma série de questões do comércio, da organização, mas sobretudo da questão sanitária de limpeza das cidades. Afinal, além da higiene, a gente está tratando aqui sobre conta e organização do espaço onde a gente vive, né? Correto. A partir do momento que a gente não faz a limpeza correta, o saneamento correto ambiental dos nossos dejetos, isso aí é complicado. A conta sempre vai pesar. Mas a partir do momento que a gente tem um saneamento ambiental corretamente, ou seja, destinar corretamente seu lixo, coleta de esgoto, tratamento de água, uma arborização eficiente, isso aí vai significar na saúde da população. Isso aí volta para nós como uma forma de saúde ambiental para cada um de nós. Muito obrigado. Hoje eu aprendi bastante mais aqui sobre a questão da política nacional dos grandes geradores de resíduos no projeto de lei que está em tramitação na Câmara Municipal, com a contribuição do secretário municipal do Meio Ambiente, o titular da SEMA, Sidney Rodrigues. Bom, eu agradeço o seu espaço, a gente sempre vai estar à disposição também de vocês aí e das pessoas que tiverem dúvida a partir do momento que a gente for implantar esse projeto, eu vou disponibilizar algumas pessoas para estar auxiliando a fazer as coisas certas. Pode contar com a SEMA.
Muito obrigado. E se você é gerador médio, pequeno ou grande, sobre a lei municipal ou da regulamentação dos geradores de resíduos sólidos, uma sugestão básica: busque informação junto ao poder público para que você possa se adequar e depois não ter problemas em relação ao cumprimento dessa norma, que faz parte do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Ninguém está inventando a roda aqui no município. Até o nosso próximo Espaço Aberto. Você encontra esta programação com todo o conteúdo também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar lá em vídeos para você assistir a hora que você quiser.